Tá valendo então. A gente vai falar aqui sobre... O que a gente vai falar hoje, Loki? A gente tá de calça moletom com dois... Como é que chama isso aqui? Duas cadeiras de plástico. Um microfone fake, como sempre. Isso aqui nunca tá funcionando não, galera. Hoje eu ia falar sobre cumprimentar as pessoas e como você deixa o poder da sua personalidade na mão das outras pessoas. Deixa eu ser mais claro. Quando você dá o controle da sua personalidade para as outras pessoas, quando você só cumprimenta as pessoas, quando você tem um interesse. Vou dar um exemplo. Você não dá um bom dia. Não dá um bom dia nunca. De repente você acordou com a vontade de dar um bom dia para quem você vai pedir dinheiro emprestado. Aí você dá o controle da situação para a pessoa que sabe que você não é simpático. E você está dando aquele bom dia porque você tem um interesse genuíno, um interesse financeiro, um interesse, sei lá. A qualidade do interesse não importa. O que importa é a atitude da pessoa que dá o controle da realidade para outra pessoa tomar a decisão. É óbvio que essa pessoa que faz esse não tem escrúpulos, não tem caráter. Mas, na maioria das vezes, essa pessoa que não cumprimenta e só cumprimenta no interesse, essa pessoa não liga para o que as outras pessoas acham, porque ela é egoísta o suficiente para conviver com esse sentimento e influenciar as outras pessoas a fazerem coisas que as outras pessoas não querem fazer e ficar tudo bem com isso. É óbvio. Então, o primeiro assunto de hoje vai ser cumprimentar, já está sendo. Você cumprimenta as pessoas? Você é uma pessoa, como é que fala? Agradável? Magnética? Você é... Tem vários termos para falar que é uma pessoa do bem. Você é uma pessoa gente fina. Você faz o bem, você exercita seu altruísmo, seu empatia, você exercita sua empatia. E você sai de um ambiente, as pessoas falam nas suas costas. E como é que você vai descobrir isso? Quando outra pessoa sai do ambiente, você fala nas costas dela. É engraçado porque a gente nunca vai saber o que a gente é se a gente não perguntar para as outras pessoas e não tiver um ambiente, como é que fala, Black? Um ambiente onde a gente se sinta confortável de receber uma crítica e a gente possa ficar confortável de criticar também ao mesmo tempo e conversar sincero com essas pessoas sobre a nossa personalidade, onde essa pessoa vai se sentir confortável para criticar a gente vai aceitar as críticas e olhar para dentro de si mesmo com sinceridade suficiente para admitir os defeitos e aí sim evoluir. Se a gente olhar para dentro de si mesmo com esse egoísmo de eu não sou tão ruim assim, eu faço mal, mas eu faço bem também. Então eu sou neutro, eu sou nem lá nem cá, não fede nem cheira. E você queria fazer o mal, mas não tem coragem de fazer o mal. Então você é mal ou não é mal? Porque você não consegue fazer o mal que você queria fazer. Você queria matar seu chefe. Você não tem coragem. E aí? Você é mal? Você é um assassino? Ou você não é um assassino só porque você não tem coragem? Sua alma diz que você é um assassino, mas suas atitudes dizem o contrário. Então, a falta de coragem... Black, dá licença, tô gravando aqui. A falta de coragem... Black. A falta de coragem te tira o caráter de assassinato. Isso é um assassino à mão desarmada. É um assassino covarde. Mas... eu quero dizer que essas pessoas que não cumprimentam e só escolhem cumprimentar quando lhe convém, ou elas escolhem ser gente fina quando lhe convém, essas pessoas, elas perdem o controle da realidade delas nesse momento, quando elas mudam de atitude para poder se beneficiar. Elas tentam ser gente boa com uma pessoa específica para gerar um lucro social, ou uma recompensa social, que seja uma aprovação, um sim. Por exemplo, na hora de pedir à mãe. Ah, mãe, essa é uma estratégia que muitos filhos usam. Deixa eu ir em tal lugar, aí a pessoa já
já constrói um cenário. Por exemplo, eu varri a casa, lavei a louça, guardei as roupas, agora eu posso ir em tal lugar. Ou seja, eu tenho uma vantagem que você vai me dar um benefício em relação ao que eu já te entreguei de vantagem. Mas vamos lá. Essas vantagens que você entregou era apenas a sua obrigação. E isso é um conceito que as pessoas não entendem. A sua obrigação, ela não conta pontos. Já parou pra pensar? Eu tô pensando agora, peraí, só um minuto. Eu tô pensando que as minhas obrigações não contam pontos. E eu acabei de me refutar internamente. Mas eu tô fazendo isso, não é isso que não é terapia interna. Eu tô tentando sair de mim mesmo pra falar sobre assuntos diferentes. Porque senão vira muito uma terapia. Eu expor meus sentimentos e falar de tudo internamente é muito. Aí você torna essa questão de ouvinte, de criador, uma coisa muito íntima, muito ruim, porque isso aí você começa a achar que é amigo da pessoa. Não, isso aqui é uma expressão, isso aqui é uma válvula de escape. Então, se você barganha com a sua mãe ou com alguém, uma coisa que você faz em vantagem, que seria sua obrigação, você não tem pontos nenhum para trocar. Só que você quer acreditar que tem. Esse é o argumento que a gente inventa, né? Eu fiz isso e isso, eu mereço comer tal coisa besteira porque eu treinei. Eu mereço fazer o que as outras pessoas estão fazendo, que é viajar. Mesmo não sendo uma viagem autêntica, por exemplo, viajar para qualquer lugar. Moleque, tem ninguém lá. Eu mereço viajar porque todo mundo viaja, então eu também tenho que viajar, mas eu sou pobre. Não, mas eu tenho que viajar porque eu fiz isso, eu trabalhei, eu economizei. E aí, eu não mereço, Locke? A gente barganha com a gente mesmo, sentimentos, barganhas sociais, né, com as pessoas, por exemplo. Essa questão de ser educado. Ser educado é a mesma comparação, tem a mesma pontuação de fazer sua obrigação. É ser educado. É a mesma coisa de ser um cidadão. Você dirigir bem. Você não bater em ninguém no trânsito. Isso é ser educado, isso é ser sua obrigação. Quando você dirige bem, você não recebe um troféu por não bater em ninguém. Mesma coisa quando você é educado, quando você é cordial, quando você é um cidadão. Você não recebe um troféu para ser o 0 a 0. Ninguém ganha um campeonato empatando 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0. Entendeu? Você não ganha medalha por... É igual a honra ao mérito, não vale nada. Você não ganha por ser neutro. Você tem que sobressair para você se destacar. O prego que deixa a cabeça, o martelo acha, sei lá, uma expressão. Isso quer dizer que se você quiser um prêmio, um abraço, um troféu por ser educado, você tem que ser muito educado, exageradamente, irritantemente educado. As pessoas falam que cara é educado. E aí a gente chega à conclusão que essa educação também vai te gerar críticas. Então você provavelmente terá prós e contras em relação às suas atitudes, independente de qual atitude você tenha. A gente sabe disso. Isso não é novidade pra ninguém. Mas ser educado demais também é chato, né? Ser bom demais também é chato. Imagina você tá lá, um mendigo dormindo, aí chega alguém, acorda o mendigo pra dar comida pra ele. Mas eu tava dormindo, deixa o cara dormir, mas você não sabe se você tá morto ou se você tá dormindo. Então você tem que acordar ele pra dar comida pra ele. Pra fazer o bem, você tem que fazer o mal primeiro. Aí você não sabe até que ponto a sua atitude é genuinamente boa ou você tá fazendo aquilo em propósito próprio. Tanto, não sei se pra ajudar ou pra se ajudar a sua alma que sofre. Já viu logo a alma que sofre das pessoas que a ajudam? Pra preencher um vazio interno. Isso é comum. Às vezes a gente é educado, igual eu te falei, pra gente receber algo em troca. Com a mãe, a gente é educado, faz as tarefas de casa pra poder fazer uma bagunça. Comer sorvete. Sei lá, tô dando exemplos clássicos que ficam mais fácil a associação. Então, se a gente ficar preso nessas coisas, eu acho que a gente não evolui. Por isso que algumas sociedades, elas são mais evoluídas, alguns países, onde a educação não é uma coisa social. Eu reparo, muitos países,
como cultura, eles têm como cultura não serem educados com qualquer pessoa, porque não é qualquer um que merece a minha educação. E aqui no Brasil, a gente tem uma cultura que começa a subverter a lógica. Por quê? A gente é educado com as pessoas que a gente não conhece e a gente faz falta de educação com as pessoas que a gente tem intimidade o suficiente para saber que não vai magoar, ou sei lá, até magoando às vezes. Então, se existe uma realidade em que eu possa ser mal educado com as pessoas que eu não conheço, isso faz mais sentido. Eu não te conheço, por que eu vou ser educado com você? E agora, as pessoas que eu conheço, da minha família, eu vou fazer favores, vou fazer agrados, vou ser educado, vou tratar bem, vou tratar com carinho. Não é engraçado você pensar que a gente está errado por estar sendo educado com estranhos? Existe a teoria do macaco lá, né, que a gente sorri para estranhos para evitar confusão. Aí já é uma evolução da neurociência, um comportamento evolutivo que a gente adquiriu ao longo dos anos, porque se a gente sorrir para alguém, automaticamente a gente indica que não é um inimigo. Mas sorrir não é ser educado, é apenas uma impressão. Ou seja, o cérebro imprime uma impressão para o próximo cérebro, para o cérebro da frente, para o cérebro concorrente, sei lá, que a gente não é um inimigo. A partir daí a gente vai se tratar e começar a interação social com o estranho, partindo do ponto que a gente não é inimigo. E aí te dá outra arma, que eu posso fingir não ser seu inimigo para te abater. Então a gente já está indo para caminhos que nem precisava abordar aqui. Então, o ponto é: seja um babaca, não seja gente fina. Não seja gente fina, seja um babaca, para as pessoas identificarem de cara. Ó, esse cara é um babaca, esse cara é gente fina. Seja você mesmo. Não precisa fingir pra mim que você não é um babaca. Uma hora eu vou descobrir. E se você for babaca no dia a dia e quando você precisar de uma coisa comigo, você for gente fina, aí que você coloca na minha mão todas as suas armas de babaquice. Porque eu vou... Cara, isso é cinismo. Todo mundo tem um certo nível de cinismo, mas tem uns que eu não consigo entender, não consigo nem raciocinar. Porque a pessoa acha que a gente não estava vendo ela o tempo todo. E agora ela começa a se comportar de uma maneira diferente para me agradar. E como se eu não tivesse te conhecido o resto da sua vida inteira de babaquice. Agora você vai querer me agradar, você virou uma pessoa diferente. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que provar por A mais B que você mudou. Não é só me agradando. E aí, partindo desse ponto, a gente consegue estabelecer: seja um babaca, seja você mesmo. Seja você mesmo, seja um babaca. Se você for um babaca. Que a gente vive na expectativa. Eu não posso criar a expectativa em você de que eu não seja um babaca. Ok? A primeira impressão. Eu não posso criar essa expectativa. Eu não posso deixar você me descobrir a expectativa que eu seja ruim. Então eu tenho que apenas alimentar as partes boas da minha personalidade para você absorver todas elas na primeira impressão. E a primeira impressão é a que fica. Agora, se eu te der um murro depois da primeira impressão, não importa, porque a primeira impressão é a que fica. Se eu te der uma facada na segunda impressão, não importa, porque a primeira impressão é a que fica. E se eu te der um beijo na terceira impressão, não importa, porque a primeira impressão é a que fica. Então, não sou eu mesmo para te agradar. Eu mudo minha personalidade para você ter uma impressão, a primeira impressão boa, para a partir daí eu ir controlando e fingindo e como é que eu faço? É um jogo de xadrez ali para você não descobrir quem eu sou. E a gente descobre em quantos anos eu consigo manter essa máscara e essa farsa. E a gente leva isso durante milhões de anos na evolução da sociedade. Então, esse foi um despretentinho, bem curto. Curto quanto? 14 minutos é o suficiente. Pra que mais que isso?